Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E é com muita alegria que nós estamos no segundo vídeo da série Felizes Aqueles que Creem, mesmo não tendo visto. E hoje nós vamos entender o cerne, a base da fé, a base da confiança no Senhor. Como crer no Senhor sem tê-lo visto, sem tê-lo sentido, sem ter sonhado, tido visões, sem ter tido uma experiência com o Senhor. Hoje nós vamos ter uma aula do professor da fé, que é Abraão. Eu queria te convidar para reflexão no livro de Gênesis, é o capítulo 12, versículos 1 a 4, que diz o seguinte: O Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Se coloque no lugar de Abraão, exatamente nesse chamado do Senhor. Abraão estava na sua casa, dentro do seu ciclo familiar, dentro da sua segurança, do seu conforto. E Deus chega para ele e fala: Abraão, abandone tudo, abandone sua casa, abandone sua família e vá para o lugar que eu vou te indicar. Lá eu vou fazer a promessa acontecer na sua vida. O seu nome vai ser um nome bendito. E aqueles que abençoarem você, eu também vou abençoar. E aqueles que forem contra você, eu também irei contra. E Abraão, ele simplesmente levanta, sem titubear, e vai fazer as vontades do Senhor. Imagine você e eu, meu irmão, minha irmã, recebendo um chamado como esse. Pode ser que chamados como esse, o Senhor já tenha feito para nós. Talvez não seja exatamente esse chamado, mas o Senhor, ele fala no nosso coração: pegue e faça isso. Você precisa fazer aquilo, é aquele projeto, é aquela decisão que você precisa tomar, é aquele perdão que você precisa dar, aquela pessoa que você precisa conversar. E muitas vezes para situações muito mais simples, muito mais confortáveis em relação a essa situação que Abraão vivenciou, a gente simplesmente ignora o Senhor, não obedece o Senhor. Mas Abraão aqui, ele não tinha visto o caminho, ele não sabia o lugar, ele ainda não tinha presenciado a realização da promessa, e mesmo assim ele decide ir. Ele ainda não tinha visto o filho da promessa, e mesmo assim ele creu e decidiu seguir os caminhos que o Senhor queria que ele seguisse. E aqui tem uma questão básica, e que na minha visão é a base para a fé. Ele não precisou ter uma experiência com o Senhor, ter ali uma visão com o Senhor, ter tocado o Senhor. Ele tinha uma convicção que era o caráter de Deus. Ele sabia e sabe quem Deus é. Ele confiou simplesmente nisso. E a gente, meu irmão, minha irmã, a gente sabe quem Deus é, a gente conhece a Deus, Deus é fiel, Deus nunca falhou, Ele nunca falou algo que alguém sucumbiu naquilo que Ele falou, o direcionamento que Ele deu. E mesmo assim, a gente não confia no caráter de Deus. Deus não é homem para mentir, Ele é fiel, Ele quer nos sustentar, Ele nos quer ao lado dEle. E mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo pecadores, Ele entregou para nós aquilo que Ele tem de mais precioso, que é o seu Filho, que é Jesus, que foi massacrado na cruz por nós, pelos nossos pecados. Mas Jesus, Ele vive, e Ele ressuscitou. E como desconfiar desse caráter, meu irmão, minha irmã? Essa mensagem é para poder ser o divisor de águas na minha e na sua vida. Não tem sentido mais nós ficarmos desconfiando daquilo que o Senhor está nos direcionando.
Podemos pegar aqui o caso de Abraão, que saiu da sua casa, saiu do seu lar, do seu conforto, para ir para um lugar desconhecido que não sabia, que não tinha visto, baseado na palavra do Senhor que o Senhor tinha colocado para ele, acreditando completamente no caráter de Deus, que não tem um caminho ruim que Deus direcionou. E a gente ainda tem desconfiado do Senhor. O Senhor tem falado comigo, com você, que nós devemos fazer determinadas coisas, mudar determinados hábitos, que Ele tem promessas para mim e para você. Nós temos tido visões, nós temos tido sonhos, nós temos tido experiências, temos sentido o Senhor, temos visto milagres, e mesmo assim em determinados momentos, talvez momentos de dor, a gente ainda tem desconfiado do Senhor. Nos momentos de alegria, a gente acha que a gente é autossuficiente e simplesmente esquece que Deus existe. Mas o caráter de Deus é imutável. As promessas de Deus são imutáveis. Aquilo que Deus tem para mim e para você, meu irmão, minha irmã, são imutáveis. Mas Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não vai entrar chutando a porta. Ele espera um sim da nossa parte. Ele espera um sim da mesma forma que Abraão disse sim para ele. Abraão poderia ter dito não para ele. E olha o que Abraão teria perdido. As promessas de Deus para a vida dele. O filho da promessa. A promessa de Deus acontecendo na vida dele. E Abraão, hoje, é uma grande referência de fé para nós, justamente pelo sim que ele deu para obedecer ao Senhor. O que essa mensagem fala ao seu coração, meu irmão, minha irmã? O que Jesus está falando para você? Ele está te direcionando da mesma forma que Ele está me direcionando. Ele está mostrando para você caminhos e lugares, que são caminhos, lugares muito mais altos que a nossa capacidade pode alcançar, que o nosso entendimento possa compreender. Ele está nos movimentando para voos ainda muito mais altos, para lugares que a gente não consegue imaginar. Ele tem algo para mim e para você que vai muito além da nossa compreensão. E Ele nos chama nessa manhã, para da mesma forma que Abraão, para que nós possamos dizer sim para Ele e obedecermos, para irmos para esses lugares, para podermos ter um coração diferente, para podermos fazer coisas que Ele quer que nós façamos, ser verdadeiras lamparinas, verdadeiras luzes e sal onde nós estamos, levando a palavra do Senhor. O que essa mensagem fala ao seu coração? O que Jesus está falando com você agora? Se você sente que Jesus está te chamando para algo novo, está te convidando da mesma forma que Ele fez com Abraão, para poder ir para uma nova posição. Agora uma posição de acordo com a vontade dEle, não mais de acordo com a sua vontade. Que nós possamos fazer essa oração juntos aqui, porque o Senhor vai falar, meu irmão, minha irmã. A gente está refletindo aqui sobre aqueles que creem, mesmo sem ter visto, mesmo sem ter sentido, mesmo sem ter tocado. Meu irmão, minha irmã, é pura fé, é confiança, é a confiança no caráter de Deus. Que nós possamos mergulhar aqui nessa oração que nós vamos fazer aqui. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença, te agradecer, Pai, por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão, Senhor Jesus. Pai, por quantas vezes nós escutamos o seu chamado, o seu direcionamento, nós sentimos no seu coração o Senhor falando com a gente, nos impulsionando aí rumo à sua promessa, rumo aos milagres, Pai, rumo ao impossível. Mas nós titubeamos, Pai. Nós, por vezes, Pai, não confiamos em Ti, não confiamos em quem Tu és, mas o Senhor não é homem para mentir. Ninguém se decepcionou, Pai. Aqueles que o seguiram foram direcionados por Ti, obedeceram ao Senhor Jesus. Nunca foram frustrados. Por que isso vai acontecer comigo, com esse meu irmão e minha irmã que aqui estão, Senhor Jesus? É porque o seu caráter, Pai, Ele é imutável, Senhor Jesus. O Senhor é digno de louvor, Pai. É digno de total lealdade e submissão da nossa parte. Seu nome está acima de todo nome, Senhor Jesus. O Senhor criou não só o ser humano, mas tudo que há nessa terra, Pai. Tudo que há no universo. Nós decidimos por Ti nessa manhã, Pai. O seu caráter, Pai,
seu caráter imutável, Senhor Jesus. Nós queremos confiar em Ti, simplesmente crendo em Ti, Senhor Jesus, em quem o Senhor é, Pai. Não precisamos, Pai, de sentimentos, Senhor Jesus, de sonhos, de visões, Pai. Nós não precisamos simplesmente nada, simplesmente cremos em quem o Senhor é. O Senhor vai nos direcionar, Pai, para aqueles caminhos, são os seus caminhos, Pai. Vai nos direcionar, Pai, para as suas promessas, para aquilo que o Senhor quer que nós façamos na nossa vida. O Senhor vai direcionar, Pai, a nossa vida, Pai, para sermos luzes e sal nessa terra, Senhor Jesus, em seu nome. É isso que nós pedimos, Senhor Jesus, que a gente possa compreender, Pai, o seu caráter nessa manhã, durante essa semana. Que a gente possa entender, Senhor Jesus, quem o Senhor é. Nós possamos simplesmente confiar e seguir, Pai. Tomar uma decisão, Senhor Jesus. Hoje nós estamos, Pai, num ponto da nossa vida que nós vemos dois caminhos, Senhor Jesus. Nós queremos seguir o seu caminho, Pai, simplesmente confiando em quem o Senhor é. É isso que nós pedimos, Senhor Jesus. Nessa manhã abençoada de quarta-feira, meu irmão, minha irmã, que mensagem poderosa do Senhor. Queria agradecer muito a sua presença. Se Jesus utilizou essa mensagem para poder alcançar o seu coração, direcionar você, direcionar a sua vida para algo novo, para aquilo que Ele quer, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando. E da mesma forma que o Senhor alcançou os nossos corações, nesse momento Ele também alcançará os corações. Que você tenha uma quarta-feira abençoada e amanhã a gente já vai estar refletindo sobre a fé que precede o milagre. E se Deus quiser, a gente se vê lá. Uma quarta-feira abençoada para você. Obrigado pela sua presença. Até mais.